E ainda na abertura do ano judiciário no STF, Lula discursou e garantiu que, aspas, todos pagarão pelos crimes que cometeram, fecha aspas, em referência ao envolvimento de fundos da Faria Lima com o crime organizado, revelado pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. O presidente afirmou que o governo dele tem um compromisso com a segurança pública e que atingiu criminosos do andar de cima do crime organizado. Como revelou o UOL, foi nessa investigação que a Polícia Federal encontrou referências a fraudes envolvendo o dono do finado Banco Master, Daniel Vorcaro. Dani, o presidente já jogou, ele aproveita, já une o útil ao agradável, já promove, fala que a Polícia Federal está combatendo o crime na Faria Lima, envolvendo um grupo, inclusive, que é super crítico a ele, e ao mesmo tempo já joga isso na caixinha da segurança pública, onde o governo dele também precisa mostrar resultado, né? A síntese que você fez, ela é perfeita, porque o que o Lula faz, né? Ele já está antecipando o discurso da eleição, que veja, a gente está combatendo o crime organizado, não é matando o bagrinho na favela, a gente combate o crime organizado chegando nos donos do dinheiro grosso, em quem lava dinheiro para o PCC, em quem lava dinheiro para o Comando Vermelho, deputados estaduais, presidente da Alerj, a Polícia Federal está desafiando o establishment. De certa forma, o que o Lula está tentando fazer desta vez, Sakamoto, e me parece pode parecer um contrassenso, mas se apropriar do discurso antissistema por meio do combate à corrupção no andar de cima, né? É dizer, veja, o sistema parceiro, para utilizar uma expressão do Tropa de Elite, que eu adoro. O sistema se organiza e está aqui em cima, entendeu? Com fintech, com banco, com fundo, lavando dinheiro, inclusive por meio de instituições religiosas, por exemplo, é uma das suspeitas que está em voga. Tem um integrante da família de Vorcaro que foi alvo de uma detenção, né? Enquanto tentava embarcar para Dubai, que tem conexões com uma igreja muito famosa de Minas Gerais. Enfim, a igreja tinha uma fintech. A polícia está tentando entender para quê, né? Essa fintech para de operar no dia seguinte a ação da Polícia Federal Compliance 02, digamos assim. Então, o Lula está antecipando um discurso que ele vai precisar alinhar e azeitar de olho na eleição dele, que é de combate à corrupção no andar de cima. Por quê? Porque segurança pública é uma área na qual está sendo muito cobrado, o governo não é bem avaliado, os governadores estão passando batido pela falência de suas políticas de combate à criminalidade. São Paulo bateu recorde, por exemplo, de feminicídio, isso não está fazendo cosquinha, segundo as pesquisas, na avaliação do governador Tarcísio de Freitas, mas o governo federal sim está sendo cobrado. Então o Lula está tentando empacotar esse que vai ser o discurso amarrado pelo Sidônio Palmeiro, secretário de Comunicação da Presidência da República, para apresentar já durante a campanha. Caso Master é o caso que está em voga agora e Lula vai surfar nele, tanto que já está dizendo, né, não tem como deixar uma pessoa que deu um tombo de 40 bilhões de reais na União, no dinheiro do povo, passar incólume, né? Então está falando aí um pouco do saldo final, digamos assim, da liquidação administrativa do Banco Master. Se vai funcionar, a gente vai ter de observar aí durante os próximos meses com as pesquisas, mas usou a tribuna que tinha no Supremo Tribunal Federal para, enaltecer as ações da Polícia Federal, as investigações, mas, repito, 2, para defender o próprio Supremo Tribunal Federal, que, segundo Lula, foi corajoso. Eu peguei e anotei aqui alguns trechos. Firme na defesa da democracia. Não faltou ao país quando o país precisou do Supremo Tribunal Federal, que não deixou de ser um contraponto à fala feita antes pelo ministro Luiz Edson Fachin. Antes de passar para o Rubens, né, eu vou até pedir para o pessoal rodar o VT com a fala do Lula nesse momento. A condenação dos golpistas deixou uma mensagem clara. Os responsáveis por qualquer futura tentativa de ruptura democrática serão punidos outra vez com o rigor da lei. Deixou também uma lição. A democracia não é uma fortaleza inexpugnável, imune aos ataques de quem queira destruí-la. A democracia não está pronta, ela está em permanente construção.
e sua manutenção exige de cada uma e de cada um de nós compromisso e coragem. Ô Rubens, destacando, os responsáveis por qualquer futura tentativa de ruptura democrática serão punidos outra vez com rigor da lei. O Lula, com essa análise, né, o Lula está querendo dizer que os instrumentos, tais como funcionaram, né, em 2023, 24, 25, os instrumentos institucionais brasileiros voltam a funcionar. Ele fala isso de forma retórica ou ele sente cheiro de queimado com alguma coisa, na sua opinião? Acho que se ele vai, nesse momento, fazer esse discurso, é claro que também ele está dando os recados importantes. Então, uma delas é reconhecer o papel e dar força para eventuais investigações, porque, assim, a gente tem uma assimetria de informação grande. A gente não sabe que tipo de mobilização existe ainda, ou que estrutura para uma mobilização futura, porque a gente está falando de um ano de eleição. O quanto que tem de milícia, o quanto que tem de desinformação, o que tem de gabinete informal do ódio, disseminando fake news, ou agora potencializada por inteligência artificial. Então, acho que a ideia de que fala o seguinte, olha, não tem conversa, né? Não tem uma cultura de concessão recíproca e de acomodação e de acordo com quem está na chave do golpismo, quem está na chave de melar a eleição, não tem essa conversa. E acho que, de outro lado, está ali enaltecendo o papel do Supremo para dizer, olha, eu estou aliado do Supremo contra tentativas de impeachment, um tipo de castração institucional, demonstrando que o Executivo está muito mais vendo o STF como um aliado de governabilidade, como fizeram todos os outros governos, com exceção do governo Jair Bolsonaro. Todos os presidentes de 88 para cá encontraram no STF um tribunal companheiro de governabilidade, exceto as situações em que já estava rodando o processo de impeachment. Mas, no geral, na situação de normalidade, essa é a regra. Então, eu acho que ele deve falar assim, contem comigo para barrar qualquer tipo de controle abusivo por parte do Legislativo ou qualquer discurso anti-STF. Não vai vir de mim um discurso anti-STF no período eleitoral. Agora, eu não acho que isso gera uma contraposição e blinda ou se opõe à ideia de um código de conduta. Porque o código de conduta, um código de ética, ele é uma busca pelo fortalecimento da reputação da instituição, que está na lama, que é absolutamente desgastada pelos abusos individuais, né? E acho que há uma ala do Supremo que quer preservar a mais ampla discricionariedade para poder cometendo seus pecadilhos e aumentar o seu poder individual às custas da reputação e autoridade do tribunal. Então, me parece que uma coisa é reconhecer. O tribunal teve um papel muito importante quando a gente precisa. É muito importante ter um STF forte. Mas para ter um STF forte, a gente precisa coibir esses abusos individuais que estão longe de uma agenda republicana, que estão numa agenda de fortalecimento de interesses individuais. Então, eu acho que é uma composição. Para que o STF faça a defesa da democracia, para que ele tenha robustez, autoridade, ele precisa estar em outro lado, sem esse teto de vidro gigantesco que ele tem hoje.